Estudos epidemiológicos mostram que de 3,9% a 16% dos recém-nascidos nascem com torcicolo muscular congênito. Então é uma queixa extremamente comum para a clínica. Você sabe avaliar, identificar o torcicolo congênito e tratar essa queixa tão comum na clínica? Olá, eu sou Léo Setti, sou fisioterapeuta, osteopata, trabalho com clínica e pesquisa e vou conduzi-los através desse tema tão importante que é a torcicolo congênito. Antes de tudo, inscreva-se no canal para que você não perca essas aulas incríveis com um conteúdo que vai enriquecer muito a clínica de vocês. Torcicolo muscular congênito é definido como uma alteração de movimento cervical no bebê, tanto de movimentação ativa quanto passiva, principalmente por uma desordem do ECOM, do músculo esternocleidomastoideo. Existem 3 guidelines, guia clínico, que é a referência para o tratamento de torcicolo congênito. O primeiro deles foi publicado em 2013, o outro 5 anos após, 2018, e o mais recente agora de 2023. Pelo grupo do Kaplan. Iremos trazer isso para vocês no nível mais alto de evidência científica a respeito do tema. Primeiramente, a definição do torcicolo. Torcicolo muscular congênito é uma deformidade postural evidente logo após o nascimento, tipicamente caracterizada por uma flexão lateral para um lado e rotação para o lado oposto. Geralmente você tem uma condição alterada do ECOM, o músculo esternocleidomastoideo, ou na limitação desse movimento ou na função desse músculo do controle cervical. Embriologicamente, o ECOM e o trapézio, eles têm uma formação embrionária completamente diferente dos outros músculos do corpo. Eles vêm por uma bolsa, uma parte do quarto arco faríngeo ou branquial, por células somíticas e também células mesenquimais da crista neural craniana. Esse quarto arco branquial, essa bolsa que origina o ECOM e trapézio, vocês também vão encontrar nos livros de embriologia, em alguns livros, como o 6º arco faríngeo. Mas a maioria dos embriologistas consideram somente 4 arcos faríngeos. O ECOM e o trapézio, ó, como eu estou passando o laser aqui para vocês entenderem. Eles apresentam uma relação de formação embrionária que é comum ao desenvolvimento do tubo digestivo, ou seja, sofre influência do tubo digestivo e também do tubo neural, diferentemente de todos os outros músculos do corpo, que sofrem influência ou de uma estrutura ou de outra. O ECOM e o trapézio não, sofrem das duas estruturas. Agora a gente vai falar um pouco do nódulo, porque algumas torcicolo congênita têm a presença de um nódulo no ECOM. Na verdade, gente, por mais que o conceito fala que o nódulo é muscular, na verdade o nódulo não é muscular. Esse nódulo fica no perimísio, principalmente, na fáscia, no tecido conjuntivo que organiza as fibras do ECOM. E é nesse slide eu estou trazendo para vocês, ó, as informações. Isso aqui é o nódulo do ECOM. Ó. O nódulo é composto por uma quantidade grande de fibras de colágeno que é secretada pelos fibroblastos que estão ali na matriz extracelular do perimísio do ECOM. E essa imagem traz para a gente o nódulo, onde está nas setas. Ó. E aqui também a gente vê a presença de gordura na região do nódulo. Então o nódulo é no perimísio, no tecido conjuntivo do ECOM. Ele pode ou não estar presente na torcicolo. Alguns estudos que eu estou trazendo aqui referenciados para vocês mostram que quanto mais cedo é detectado a torcicolo congênita e mais cedo começa a intervenção, melhores os resultados, ok? Então tá aqui os estudos, alguns estudos aí que eu trouxe para vocês como referência. Esse é um outro, né, que também fala a mesma coisa. Os bebês tratados mais cedos desenvolvem menos assimetrias cranianas e faciais,
Tá? Geralmente, essas duas disfunções vêm associadas. Por quê? O torcicolo ele vai gerar uma preferência direcional, uma preferência do pescocinho de ficar apoiado numa mesma posição e, consequentemente, isso vai desenvolver uma simetria. Às vezes o bebê nasce com a cabeça até simétrica, né? Com o desenvolvimento, à medida que ele fica fixado numa posição, com uma preferência posicional, ele vai aumentando uma simetria, que às vezes nem é tão grande no início, mas com o desenvolvimento da cabeça e o apoio alterado, ela vai aumentando progressivamente. E isso que mostram alguns estudos aí. Então, quanto mais cedo tratado, melhor é. O que gera torcicolo congênito? O que gera essa alteração? A explicação mais plausível hoje é de um posicionamento mantido nível intrauterino. Então o bebê que geralmente não movimenta muito, fica muito tempo encaixotado, né? Principalmente nas fases finais, onde ali o espaço já não está tão grande para ele, isso geralmente é o que mais se justifica a torcicolo muscular congênita. Alguns estudos mostram, pessoal, olha só que interessante, que a avaliação de torcicolo congênita, geralmente realizada pelo fisioterapeuta, ela pode ser feita a partir do 2º dia após nascimento. Nesse momento, como está descrito, quando está mostrando na imagem aqui, ó, a avaliação ela deve ser feita principalmente com a movimentação passiva. Testes de rotação e inclinação são executados e o bebê ele atinge uma amplitude de movimento, ou pelo menos deveria atingir em condições normais, igual de um lado para o outro e amplitude máxima. O queixo do bebê ultrapassa a linha do ombro. E também inclinação máxima, onde o ouvidinho vai encostar no ombro, sem que haja as compensações de tronco, né? e de ombro, sem que haja as devidas compensações. Não tem essas compensações. Isso seria um teste normal. A partir dele alterado, existem classificações propostas pela torcicolo congênita. Essas classificações, elas se dão principalmente pelo tempo onde ela foi descoberta. Se é no início, a classificação é mais baixa. Se é depois, né, dos 3 meses, 6 meses, vai aumentando o grau, associado ao nódulo do ECOM e a quantidade de limitação de movimento que esse bebê tem. Quando o bebê, a gente já trata ou avalia um bebê com mais tempo, né, de alguns meses, a gente pode também associar um teste funcional do ECOM, que é um teste que a gente vai usar pegando o bebê e fazendo a inclinação dele e vendo a resposta do ECOM. A cabecinha do bebê sempre vai tender a ficar na vertical e a gente vai sempre comparar um lado com o outro, tá? Então são testes importantes e outro teste recomendado pelo guideline é a fotometria, onde o terapeuta pode fazer o movimento ativo e passivo, ativo estimulando o olhar do bebê, e isso a gente consegue fazer geralmente a partir do 2º mês, com 2 meses e meio, e a partir daí a gente pode usar brinquedinhos, chocalhos para estimular o olhar. E esse teste pode ser feito com o bebê em supino, com ele sentado, com ele em prono, em várias posições é importante realizar esse teste. E o teste passivo, onde o terapeuta pede, por exemplo, para os pais posicionar do lado da maca, e aí chega no final, o terapeuta estabiliza o ombro e faz um teste para ver o final do movimento passivo, tá? Primeiro estimula ele para ele levar a cabecinha e depois o terapeuta tenta completar esse movimento de forma passiva. Então são tanto para rotação quanto para inclinação. E aí a gente pode fazer a fotometria, pedir para o pai bater a foto enquanto a gente testa esses movimentos. Isso é um parâmetro muito interessante para a gente ter um acompanhamento desse bebê. Olha que dica preciosa essa para a clínica. Essa dica merece um like aí. Dê o like pra gente para que o YouTube possa entregar essa informação para mais pessoas e assim beneficiar mais bebês na nossa perspectiva, que é ajudar o próximo. Além do torcicolo congênito, existem outras coisas que podem gerar uma limitação de movimento cervical do bebê. Várias coisas, na verdade. Às vezes eu não tenho um problema no ECOM.
Eu tenho, por exemplo, uma alteração no diafragma, uma tensão no diafragma do bebê. Pensa para vocês verem, o bebê ele vivia no mundo aquático, né? Intrauterino, o feto na verdade, né? E ali ele não precisava de respirar, a mãe entregava o oxigênio para ele via artéria umbilical. Então, ele, depois do nascimento, que ele começa a desenvolver as habilidades respiratórias. E quando nasce um recém-nascido, o fígado é muito grande, ele ocupa quase que metade do abdômen. E com tudo isso, os outros órgãos são menores, o estômago é menor, enfim, porque ele não mamava também na fase intrauterina. Então, quando ele nasce, o fígado é muito grande e acaba o diafragma ele não conseguindo ter uma ação tão eficiente do que depois. Por isso que é normal o bebê usar, quando ele nasce, uma musculatura acessória cervical também. Então, alterações do diafragma podem influenciar numa alteração de limitação de movimento cervical, que é muitas vezes confundida com torcicolo congênita. Iremos aprofundar nesse tema num workshop agora, no final de abril, onde a gente vai falar de avaliação, tratamento e tudo sobre o torcicolo que você precisa de saber. Esse workshop ele vai ter toda a parte teórica, vão ser 4 horas, e também vão ter a parte prática. A gente vai fazer todos os testes e demonstrações de como tratar com terapia manual. É imperdível e com vagas limitadas. Além disso, tem outras coisas que podem gerar alterações de movimento cervical. Por exemplo, uma tensão grande nos músculos suboccipitais, que são os músculos que ficam entre o occipital do bebê, o crânio, o atlas e o axis, as duas primeiras vértebras, uma tensão nesses músculos, por causa às vezes de posicionamento intrauterino, esses músculos, a fáscia deles, que envolve esses músculos, se fixa na dura mater, aqui, na entrada da cabeça. Automaticamente, uma tensão nesses músculos por posicionamento mantido intrauterino pode gerar uma limitação de movimento cervical. E aí a gente vai avaliar e tratar esses músculos. Uma outra possibilidade é alterações ali da mamada. É uma possibilidade. Alterações e tensões na fáscia bucofaríngea e não somente pelo frênulo, muito mais pela fáscia bucofaríngea, porque a fáscia que envolve o músculo bucinador e também envolve os músculos mastigatórios, o masséter, essa fáscia bucofaríngea é contínua com a fáscia do masséter, que são músculos muito usados para mamar. Se eu tenho uma tensão excessiva nessa fáscia, ela é contínua com o envoltório do esôfago, a fáscia visceral do esôfago, e ela se fixa aqui, gente, ó, na base do crânio, na apófise basilar do osso occipital, aqui na frente do forame magno. Tensões excessivas na fáscia mucofaríngea, e é comum porque o bebê não mamava na fase intrauterina, né? Na fase fetal. Ele vai mamar quando ele nasce. E isso tudo é uma experiência nova, e às vezes uma tensão excessiva nessa fáscia bucofaríngea pode gerar uma tensão aqui, na região anterior do forame magno, e isso pode limitar o movimento cervical. Então, mais um diagnóstico diferencial aí para vocês. Continuando aqui, outras regiões que podem também gerar limitação cervical. O bebê, o quadril do bebê, às vezes um bebê pélvico que está encaixotado ali sem movimento na região pélvica, esse bebê ele vai alterar a tensão na região do quadril dele. E a fáscia glútea, que envolve o glúteo, é contínuo com a fáscia do grande dorsal do lado oposto. Ele cruza o grande dorsal do lado oposto e a membrana, né, a fáscia profunda que envolve o grande dorsal, ela envolve também o trapézio e o econ. Então, tensões no quadril podem gerar uma repercussão na cervical do lado oposto, podendo gerar uma limitação de movimento. E aí cabe a gente avaliar o movimento do quadril e ver se esse movimento interfere na cervical. Se sim, eu vou tratar o quadril, a fáscia glútea e a fáscia toracolombar para melhorar o movimento na cervical. E vai aí essa dica preciosa para que vocês possam ajudar os pequeninos aí, os bebês, a melhorar o movimento cervical, que muitas vezes eu não vou ter que mexer no econ, e sim no quadril do lado oposto. Mais uma possibilidade, e aí eu vou principalmente usar com bebês com alguns meses, a partir do 2º mês já dá para começar a usar esse teste,
é o teste funcional do ECOM, onde eu avalio o grau de resposta de um ECOM de um lado comparado ao outro, que é o teste onde eu vou inclinando o bebê. Existem aí classificações normalizadas com a idade do bebê que me mostram se eu tenho uma diferença de um lado em relação ao outro. Se eu tiver, eu posso ter uma torcicolo não por uma restrição de nódulo ou de tensão do ECOM, mas sim eu vou ter uma preferência direcional por uma força, por uma ação do ECOM mais forte de um lado em relação ao outro. E o tratamento nesse caso, o que eu vou fazer, é normalizar a força do ECOM, né, do lado diminuído e, consequentemente, vou restaurar a função. Uma outra coisa importante, além da abordagem manual, que a gente vai usar muito, tanto a nível de relaxamento quanto a nível de normalizar as tensões dessa estrutura, é o movimento ativo, onde a gente vai estimular com movimentos, com chocalho, com espelho, e ali a gente vai conseguindo ganhar amplitude ativa, né, funcional do bebê, depois de uma técnica passiva. Uma outra coisa que eu uso muito na clínica, e vou mostrar tudo para vocês no workshop do dia 29 de abril, é usar o movimento ativo assistido com o terapeuta agindo ou no tronco, ou no diafragma, ou na própria cervical, estimulando o bebê com estímulos visuais. E a partir disso também, a gente vai prescrever exercícios e posicionamentos para casa, para os pais. Uma outra coisa importante, tanto para se usar no consultório como em casa, é o tummy time. E o que a gente pode fazer, que é o bebezinho de barriguinha para baixo, é estimular no tummy time com brinquedos, para estimular também dissociação de cintura pélvica escapular, movimento de cintura pélvica escapular, associado com movimentos cervicais. Eu gosto muito de fazer um trabalho de mobilização antes, soltar aquela estrutura que possa estar restringindo o movimento, para depois estimular com movimento ativo e assim ganhar uma nova condição daquele bebê. Uma coisa importante para a gente frisar é que nada deve ser feito com o bebê chorando, não gostando do que está sendo feito. A gente tem que tentar sempre levar isso para algo positivo, para mudar as experiências do bebê, para aquele lado que ele não explorava, né, aquele movimento restrito, ele começar a gostar de explorar aqueles movimentos. Então, fechando o nosso assunto, um breve resumo para vocês. A gente tem sim a torcicolo congênita, que deve ser diagnosticada e tratada quanto antes, que a torcicolo é uma alteração do músculo ECOM e da fáscia que envolve esse músculo, principalmente do perimísio, onde eu posso fazer uma avaliação precoce já nos primeiros dias e lembrando que tem várias outras coisas que podem gerar uma limitação de movimento cervical e que não é um problema no ECOM. E aí vale a pena uma boa avaliação para eu direcionar os meus resultados, tratando tanto com terapia manual, também com estimulação de movimento ativo. E para saber mais, o nosso workshop dia 29, a gente vai aprofundar em tudo isso e é um workshop teórico prático, onde a gente vai estar disponibilizando até um ano depois, vai ser ao vivo, com interação com o aluno e a gravação vai ficar disponível na Hotmart por um ano para que vocês possam assistir várias vezes e além disso a gente vai estar também passando técnicas de tratamento, como fazer o tratamento não só da torcicolo, mas também de outras condições que possam estar que possam estar limitando esse movimento cervical. E esse vídeo vai ajudá-los na prática clínica? Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho para que toda vez que surgir um novo vídeo, o YouTube possa alertá-lo, porque aqui nesse canal eu prometo para vocês somente conteúdo científico de altíssima qualidade e voltado para a prática clínica. Um grande abraço para vocês e até a próxima.